Olá pessoal, hoje é o nosso último encontro da série de Ayurveda relacionada à terapia do florescimento humano. Então foram vários encontros, esse é o nosso 10º encontro, onde começamos falando sobre o que era a terapia, a terapia ou a teoria do florescimento humano. Na sequência falamos das 6 emoções básicas, depois falamos de como ter uma vida boa. Na sequência, fomos para uma vida engajada. No nosso último encontro, falamos de uma vida significativa. E hoje, no fechamento dessa série, vamos falar sobre vida realizadora. Na vida boa, nós entramos em contato com as nossas emoções básicas, ou seja, é feito um processo de alfabetização emocional. E neste processo de alfabetização emocional, eu passo a tomar consciência das minhas emoções, ou seja, eu ganho presença, e ao ganhar presença, eu também consigo lidar de uma forma melhor ou mais empática com as emoções e as vivências dos outros, daqueles que eu conheço e convivo. Isso vai de encontro com a perspectiva do Ayurveda de nos tornarmos pessoas melhores, não só para o nosso desenvolvimento, mas também para o meio, para o convívio daqueles que nos cercam. Na sequência, nós falamos de vida engajada, ou seja, a gente encontrar na vida relações de sacro ofício. E o que seria esse sacro ofício? Trabalho onde eu consiga executar, desenvolver aquilo que eu tenho como potencial, aquilo que eu faço e consigo ali naquele ofício perder a noção do tempo, de tão envolvido que eu estou naquela ação. Na sequência falamos de uma vida significativa e a importância de um legado. O que é esse significativo? O que eu contribuo? Qual é a forma de eu contribuir com essa minha passagem, com essa minha presença na Terra? O que eu ofereço? Como que eu contribuo com as minhas qualidades? Como que eu me mantenho em movimento? E o que é se manter em movimento? Se manter em movimento é realizar. Uma vida sem movimento é uma vida estagnada, é uma vida sem ação, é uma vida em conexão com o reino mineral, ou seja, com algo estático. Nós, humanos, temos na nossa história, na nossa ancestralidade, na nossa formação, a evolução de todos os reinos. Então, do reino mineral a gente traz essa quietude, essa introspecção, essa característica do embotamento, daquele momento de reclusão. Do reino vegetal a gente traz a relação da respiração e da natureza no sentido de observar os ritmos e os ciclos. No reino animal, trazemos a questão do pertencimento, passamos a conviver em bandos e eu consigo ter o poder de escolher viver em determinado local ou não. E quando eu trabalho os aspectos do reino humano, eu consigo trabalhar a consciência. O que é essa consciência? A minha capacidade de, através da abstração, questionar, mudar, ressignificar a minha vida, repensar, criar, inventar, inovar. E aí a gente tem vários atributos que nos conferem essa característica humana. O mais importante quando a gente fala de vida realizadora é a gente ter a relação e o entendimento que, para que eu realize, eu preciso de movimento na vida. E como colocar movimento na vida? Este movimento ele tem uma relação direta com Agni, então observar o Agni, observar a nossa capacidade de transformar. E não Agni somente pensando em fisiologia, um Agni digestivo, mas a capacidade do elemento fogo em transformar todas as situações que a gente vivencia. Eu levantei aqui alguns pontos para a gente ir conversando e principalmente nesta base da transformação e da ação, é importante a gente observar a importância da ação, porque através da ação, ou seja, através do movimento, eu fiz até uma relação aqui, através da ação, a gente chega à realização, e é por meio da realização e dessa realização de criação de pequenos hábitos
que eu começo a contemplar as conquistas e eu passo a ter uma vida boa. O que é a característica da vida boa na teoria do florescimento? Me conectar à positividade, à percepção consciente dos aspectos positivos que acontecem na minha vida. Qual é a estratégia que a gente utiliza para desenvolver isso em consultório e na nossa vida também, independente se você está aqui para reproduzir as informações e agregar na sua anamnese como terapeuta ayurvédico ou se é para o seu uso próprio. Comece com as metas simples, ou seja, metas de curtíssimo prazo. Pequenas atitudes que você se compromete e ao realizar, mesmo a atitude mais simples de acordar no mesmo horário ou ter 5 minutos para tomar café da manhã, por exemplo, agora que está numa rotina de home office. Então são pequenos detalhes que ao implementar e realizar, você tem a sensação de satisfação, de ter conseguido cumprir algo que você se comprometeu. E aos poucos você vai aumentando esta meta e ao aumentar esta meta, você vai modulando o seu comportamento. Modular o seu comportamento modula a sua disciplina. Muitas vezes falamos de disciplina e de estilo de vida, esquecemos de traçar um planejamento de mudança daquele vício mental que está enraizado de comportamento, de como que a gente toca o dia a dia e como que a gente usa o tempo de vilão. Para que a gente realmente rompa com este hábito de muitas vezes julgar o tempo, a ausência de tempo, é através das metas e das metas curtas, ou seja, pequenos hábitos que serão implementados no dia a dia e esses pequenos hábitos nos dão a condição de criarmos a rotina tão dita, comentada, compartilhada como objetivo do Ayurveda, não uma rotina fixa, mas um modo de viver com consciência e longevidade. Tenham em mente que é através da disciplina que se cria esse estilo de vida. Para que a gente atinja esta disciplina, é fundamental que você comece a observar esse progresso. E este progresso acontece nestas metas. Gosto muito de uma frase, que eu não sei o nome do autor, mas ela fala que metas materializam, ou seja, dão forma e direção ao nosso propósito de vida. Então não adianta só descobrir que trabalho você gosta de fazer, se não tem a ação, não tem a materialização. Quando a gente fala de materialização, nós estamos falando do quinto Panchamahabhuta, nós estamos falando do elemento terra, nós estamos falando de estrutura. Não tem sonho que se mantenha se não tem movimento para que no final, ou seja, no fim da sua ação, você tenha o fruto. E o que é esse fruto? É a realização, é a matéria que você pode, de fato, percebê-la. Nesse movimento da vida realizadora, tem alguns pontos do livro A Fórmula da Felicidade que eu vou compartilhar com vocês, que são atitudes que muitas vezes nos impedem de atingirmos este patamar da realização. Isso está lá atrás. Se vocês assistirem aos nossos encontros anteriores, lá atrás na Vida Boa, quando a gente começa a falar das crenças, eu vou trazer aqui alguns pontos que são muito importantes de reflexão. Primeiro ponto é que para que a gente seja feliz, ou seja, para que a gente tenha essa vida plena, ou essa vida em harmonia conosco, que é tão comum ouvirmos falar dentro do Ayurveda, desta felicidade, a gente observa que a felicidade da mente ela é tão importante quanto a felicidade do corpo dentro dessa medicina, o modo de viver. Para que eu seja feliz, um primeiro ponto é perceber que, para julgar, eu preciso comparar uma observação atual com outra que você fez no passado. Ou seja, quando eu elimino essa questão da comparação e passo a viver com autenticidade, e nós falamos sobre uma vida autêntica ao falarmos de vida engajada, eu passo a reduzir os julgamentos. Ao reduzir os julgamentos, eu me sinto mais leve para experimentar. Muitas vezes a ação não acontece pelo temor
do reflexo disso, não só pelo meu próprio julgamento, mas também pelo julgamento das outras pessoas. Para ser feliz, é necessário reconhecer que, para ficar ansioso, você precisa pensar no futuro e antecipar que ele vai ser pior do que o presente. E neste momento, todos nós estamos vivenciando, alguns mais, outros menos, alguns episódios de ansiedade. E termos a consciência que a ansiedade ela advém de que em milésimos de segundo o meu cérebro acaba pensando que o meu futuro pode ser pior do que eu estou vivenciando agora. Eu entro num estado de respiração mais ofegante e isso me tira da presença, isso me desanima. Então, que a gente consiga ter cada vez mais foco neste presente, sem esta fuga de tentativa de idealização do futuro com um olhar pessimista, mas com um olhar otimista. Isto é treino. Essa mudança de percepção, ela acontece com as informações que tivemos na alfabetização emocional, das 6 emoções básicas que estão nos encontros anteriores. Para ser feliz, é preciso reconhecer que para ficar entediado, você precisa desejar uma situação diferente do que está ocorrendo no presente. Se você se pega frequentemente entediado, comece a observar o que você exerce ou realiza, o quanto o que você hoje executa não tem desafio, não envolve crescimento de habilidades. E aí, se vocês olharem a nossa live de vida engajada, vocês vão perceber que para a vida não ser entediante, é necessário ter flow nessa vida, ter fluxo. E o que é esse fluxo? É uma sinergia onde eu busco na vida desafios e estes desafios me fazem conquistar habilidades, competências novas. Um exemplo simples, o que as crianças mais fazem, por que elas ficam horas envolvidas nos jogos de videogame? Porque o videogame é um excelente recurso para demonstrar o desafio que a cada etapa que eles vão passando, cada série ou cada nível, aumenta-se o desafio e ele lá na representação de um bonequinho ganha mais habilidades. Essa é uma representação do que acontece na vida. E o tempo todo a gente tem que buscar novas habilidades e desafios. Mesmo que no seu trabalho talvez você não esteja recebendo esse estímulo, faça isso por você. Esta é a estratégia mais eficiente para se manter engajado e reduzir o tédio na vida. Para ser feliz, é preciso reconhecer que, para ficar envergonhado, você precisa recriar um momento que não existe mais. Muitas vezes a culpa, a tristeza, o arrependimento, o devaneio da ilusão de uma paixão acontece nas situações de recriarmos aquilo que já foi vivenciado. E principalmente em situações que não foram bem-sucedidas ou que não saíram da maneira com que você gostaria, recriar, utilizar todo o seu potencial de neuroplasticidade mental para recriar o episódio que de alguma forma lhe gerou constrangimento é dar ainda mais força para este episódio negativo. Tomar consciência dessas pequenas atitudes, e muitos podem falar ou estar pensando, mas qual é a novidade? A novidade é quanto de tudo que eu falei aqui você de forma consciente aplica no seu dia a dia. Porque nós sabemos, a maioria de nós sabemos o que é para fazer. A questão não está em saber, está na ação. E de novo, a raiz da palavra ou da própria vida realizadora, ela envolve essa ação. Só realiza quem tem a ação. Uns mais, outros menos, não importa. Mas se você tem a ação consciente de observar os seus pensamentos, de se movimentar para conquistar, para realizar, para atingir metas curtas que você considera que hoje é possível, você consegue sair desse movimento estático da vida e começar a ter as conquistas. E essas pequenas conquistas acabam te motivando.
conquistas das mais simples, gente. Desde estabelecer um horário para acordar, ou para comer, ou para ir dormir, ou para ler, ou para conversar com um familiar. Coisas assim simples, de 5 minutos, estabelecer na sua rotina pausas durante o seu dia de trabalho, mesmo que sendo remoto, por 3 períodos do dia você pausa 5 minutos. E nestes 5 minutos você faz algo que é só para você. Isto é, criar estilo de vida. E aí a disciplina vem, são 5 minutos, não são 15, não são 20. De novo é se policiar. Para ter esse estilo de vida, a disciplina ela é fundamental. Então não é a novidade que a Marcele está trazendo, é o quanto eu aplico tudo isso que muitas pessoas falam e eu acabo ouvindo, mas eu não internalizo. E aí eu passo a viver uma vida de informação sem ação. E a informa, ela é só a estrutura no campo etérico, ou a estrutura mais sutil dos elementos, e a forma, ela de fato só se concretiza quando eu tenho a ação daquilo tudo que eu recebo de informação. Então, na vida realizadora, para tudo que a gente faz, só faz sentido quando eu pego essa informação e coloco a ação. Então, se você quer, de fato, promover mais momentos de realização, não tem atalho, não tem meios mais fáceis ou mais difíceis. Cada um tem a sua biografia, mas todos vão falar que para realizar você precisa se movimentar. E se movimentar envolve coragem. E coragem envolve reduzir a sua observação de julgamento e comparação. À medida que você reduz essa necessidade comparativa, você aumenta a sua autenticidade. E aumentar a sua capacidade de ser autêntico é viver em Ayurveda, considerando que você é um ser único, de biotipologia única, de individualidade, um presente da vida, a sua composição, a sua forma de vir ao mundo e a se expressar no seu modo de viver. E para a gente começar a pensar em fechar, e eu quero ouvir também vocês, eu gostaria de trazer 3 pontos importantes sobre uma filosofia ou até mesmo uma forma de pensar em prosperidade. Se eu não me engano, o autor é o Well, ele tem um sobrenome que eu não me lembro agora, e ele fala de 3 pontos sobre essa escala da prosperidade, que é um outro tema muito próximo quando a gente fala de realização. E por que prosperidade está tão próximo em realização? À medida que você realiza, você se sente mais satisfeito com a própria vida. Você começa a ter frutos. E obter frutos, em algum momento, ele acaba sendo também frutos materiais. E essa prosperidade acaba sendo consequência de uma ação. E essa ação nada mais é do que colocar trabalho no sentido de movimento, de empregar a sua ação para realizar algo para si e também para o coletivo. E nessa definição ele traz 3 aspectos. O primeiro é a capacidade. Na capacidade, ele fala para analisarmos se nós conseguimos. Então, capacidade é avaliar, eu consigo ou não realizar isto. E nesta hora da capacidade, é mensurar assim, é o momento adequado? Eu tenho as condições para realizar essa ação? O segundo ponto é a possibilidade. Eu posso realizar isto agora? Por exemplo, mudança de trabalho. Eu tenho condições de fazer essa transição de trabalho agora? Com a meta, de novo, eu consigo planejar essa mudança, planejar essa estrutura. E o terceiro movimento é a motivação. O eu quero. O que acontece? Principalmente no consultório que a gente mais vê. O indivíduo chega cheio de motivação. Ele quer, ele está preso no desejo do querer. E ele muitas vezes acaba se comportando como uma criança que quer, mas não tem a compreensão de que para tudo que eu alcanço, eu tenho um processo de construção e de realização. E ao ficar no movimento do eu quero somente na motivação, ele esquece do mais importante que é a ação.
Então, pensar de forma invertida, ao invés de eu pensar se eu tenho capacidade, possibilidade ou motivação, observar assim, essa motivação, ela é coerente, ela é concreta, ela é uma fuga, essa motivação, ela está alinhada com o meu propósito de vida, ela tem um objetivo final, ou ela é simplesmente um desejo para fugir da realidade que eu mesma criei, e que para fugir eu falo que eu quero mudar, que eu quero ir para outro lugar, sempre buscando uma rota de fuga. Esse é um primeiro ponto. A possibilidade é de uma forma muito sincera avaliar se há uma possibilidade real ou não fazer essa transição, seja em qual área da sua vida ou em qualquer situação. A gente está vendo aí diversas situações de rompimento de relações afetivas, muitas sendo expostas por pessoas que são mais conhecidas ou de alguma forma têm uma vida exposta. Isso também pode estar sendo refletido nos núcleos familiares por convivência. Acredito que a maioria de vocês, eu falo por mim também, nunca passaram tanto tempo junto com os seus familiares. Essa é uma experiência que eu posso trazer minha, de ficar 24 horas e um dia atrás do outro. E como que é essa convivência? Como que é respeitar esses desafios? Eu posso trocar, simplesmente vou trocar agora essa família? Nem todos. Talvez o parceiro sim, mas os filhos não. E como é que a gente lida com tudo isso? De novo vem o eu quero, mas eu posso. E na medida do eu quero, o eu quero está muito vinculado a um desejo de prazer momentâneo. Quando a gente fala da possibilidade do eu posso, o eu posso transformar. E o transformar, ele está diretamente relacionado a dois princípios básicos: de sociabilidade, de convivência, de educação emocional. Primeiro passo, reconhecer as suas próprias emoções, reconhecer as emoções daqueles que convivem com você. E o Ayurveda traz um enorme presente pra gente, que é o reconhecimento da nossa própria biotipologia e daqueles que nos cercam. Isso traz pra gente uma capacidade de compreensão da ação e da reação do outro, que nos torna muito mais empático. Então, aí a gente consegue já ver um ponto super próximo da teoria do florescimento humano, que é essa teoria que busca uma felicidade, uma vida plena, aproximado ao Ayurveda. Depois a gente observa a característica de você, ao mesmo tempo que você não julga e tem essa educação emocional, a capacidade de desenvolvermos a nossa vivência, a experiência empática. Já ao nos conhecermos ou percebermos que em algumas características temos mais facilidades e outras não, conseguimos ter uma relação ou desenvolver uma habilidade mais empática com o outro. E o último passo, que é essa capacidade, o eu consigo, é a hora que a gente vê muitas pessoas no processo terapêutico em consultório travando. E por que ele trava? Ele trava porque na hora que ele pensa eu consigo ou não, será que eu consigo? Às vezes é falar um eu te amo para um familiar. E será que eu consigo ir lá e pedir desculpa? Isso é tão comum. E aí a gente começa a quebrar vários padrões limitadores que geram um atrito na relação e um endurecimento na própria pessoa e nos demais por situações extremamente corriqueiras, simples, e que ao mesmo tempo para a pessoa é super difícil quebrar esses pontos. E a gente pensa no Ayurveda e a gente começa a pensar assim, talvez uma oleação nesse corpo para gerar movimento nesse corpo e reduzir essa rigidez. A respiração consciente ajudaria essa pessoa com certeza a observar o seu próprio corpo e a dissolver, independente da prática ou da religião de cada um, dentro da perspectiva do Ayurveda, a gente tem o prana como a base de materialização de todo o nosso corpo, e através da respiração, da oleação, dos movimentos corporais, eu também faço com o meu corpo uma relação direta de flexibilidade com a minha mente. E eu vou, através de um gesto, de uma preparação de um almoço, de pequenos detalhes, talvez não verbalizando, mas demonstrando toda essa capacidade de conseguir, reduzindo essa preocupação com o julgamento do outro e mantendo uma harmonia, ou seja, mantendo uma convivência social
mais agradável dentro do nosso próprio núcleo familiar e, consequentemente, para todos ao redor. Hoje, quando a gente fala de vida realizadora, o maior desafio está em manter essa vida de realização na família. Porque no trabalho talvez esteja ainda mais fácil, uma vez que você não está tanto em contato com essas pessoas, mas é na sua família, são essas pessoas que são a base de tudo que você desenvolve, constrói e que te trazem todo esse potencial de desenvolvimento, que é realmente o momento ou a fase mais desafiadora para a gente realizar. Então, que vocês consigam aproveitar essas informações, assistirem os encontros que nós tivemos sobre as emoções, aplicar os exercícios não só para vocês, mas para as pessoas que vocês conhecem, buscando os conhecimentos do Ayurveda e, de fato, vivenciando essa transição e esta teoria chamada florescimento humano, que é uma forma de olhar para a vida para buscar essa felicidade. Lembrando principalmente que o que a gente chama de felicidade, ou que a gente percebe como felicidade, nada mais é do que as expectativas que nós temos na vida versus o resultado daquilo que de fato acontece. E quando as minhas expectativas são muito maiores daquilo que realmente aconteceu, eu entro num parâmetro de frustração, numa percepção de frustração, isso me coloca muito para baixo. E se eu conseguir, através da vida boa, o que é isso? Adquirir o hábito da positividade e conseguir me adaptar, reconhecendo que na vida não tem linearidade, a vida é justamente esse movimento dinâmico e impermanente, essa é a graça da vida, eu consigo extrair das situações mais adversas uma força para me reinventar, para me reorganizar. E aí assim, o pequenininho, a parte menorzinha do que aconteceu que deu certo, passa a ser motivo de alegria e de realização. E essa escala só tende a crescer. Como que a gente vivencia isso? Praticando. E aí eu posso dizer também da minha vida que realmente é praticando. É na prática e sempre vai ser crescente? Não. Tem momentos que você vai se sabotar e vai ver, poxa vida, tô de novo fazendo essa situação, mas se você já experimentou momentos na vida de percepção de pequenas metas e de satisfação com a sua própria disciplina, é muito mais fácil você retornar. E aí você não entra num movimento tamásico, você não entra nessa guna de embotamento, de desistência de contato, de expansão com a vida. Você fica nesse movimento dinâmico do Agni ou da guna rajasica, ou seja, do próprio elemento fogo, onde você sabe que terão oscilações, mas você tem força para permanecer no seu propósito. Então, o nosso encontro é este. Tem uma última frase que eu gostaria de deixar aqui para o nosso encontro de hoje, que é uma frase do mestre Sêneca, que ele fala: apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. Quando a gente fala de consciência, um dos aspectos mais importantes de uma vida consciente é perceber que cada instante é uma vida inteira. Cada respiração, cada momento tem uma dimensão, e esta dimensão é o que nos faz ter presença. E esta presença é o que nos faz talvez parar tudo. E até mesmo algo muito importante do seu trabalho por 2 segundos para responder um oi de um familiar, por exemplo, agora nesse núcleo que nós estamos de trabalho remoto, e esse oi com olho no olho. Esse oi podendo estar ali, dando esse tchau, dando esse oi, rindo de alguma conquista. Que possamos aproveitar diante do caos que nós estamos vivendo, quais são as características positivas que todo esse caos está trazendo. Não existe mal de todo mal, nem bem de todo bem. Na profundeza do mal existe uma centelha de bem, tá? Estrutura mais expansiva do bem, existe uma centelha de mal. Isso é yin e yang, isso é polaridade, isso é dia e noite, isso é existência humana. E ao ter essa compreensão, você passa a encarar e vivenciar tudo na sua vida com mais leveza. E a consequência disso
é que você consegue extrair das informações que você absorve na vida a capacidade de colocá-las em ação e nessa ação vivenciar essa vida realizadora que é tão falada e tão pouco vivenciada. Então, quem está acompanhando pela primeira vez, são 10 encontros em torno de 30 minutos, onde eu vou construindo nestes encontros um pouquinho mais da teoria do florescimento humano, nessa relação da nossa perspectiva de vida do Ayurveda. Meu nome é Marcele Machado, faço parte do corpo docente da pós-graduação de Ayurveda do Naradevachala, e hoje a gente finaliza essa série de encontros, foram 10 encontros, para fazer essa relação do Ayurveda e teoria do florescimento humano. Quem tiver dúvidas, quem estiver assistindo pela primeira vez e quiser perguntar, trocar ideias, estou aqui pelo Instagram do Naradeva e também no YouTube. Vocês podem entrar em contato diretamente comigo também. E vai ficar gravado, tô vendo, todas ficam gravadas, então quem quiser assistir as anteriores, vocês podem entrar. Vou ver se tem alguma pergunta, se alguém quiser fazer uma pergunta, sinta-se à vontade. Se alguém quiser fazer uma pergunta escrita ou entrar aqui no vídeo. Que legal. Alguém sabe dizer, começa às 14 horas, mas fica gravado, então quem entrou, a gente já estava conversando um tempinho, depois consegue assistir o comecinho. Motivação é uma armadilha do ego? Eu não considero a motivação como uma armadilha do ego. Ela se torna uma armadilha do ego quando você tem a necessidade de compartilhar, e não um compartilhar altruísta, mas um compartilhar egóico e um compartilhar quase que de um pita inflado no aspecto negativo, não de um líder solidário, mas de um líder narcísico, onde ele compartilha a conquista não para motivar, mas para mostrar que eu consigo e você não consegue, você não tem tanta força de vontade quanto eu tenho. E esse compartilhar, ele envolve competição. E a motivação, quando ela é bem trabalhada, e aí a importância dos grupos, como as pessoas em projetos de mudança e transformação na vida se beneficiam do grupo, porque o grupo ele motiva, e essa motivação é assim, vem junto, se eu consigo, você também consegue. Então, depende do ponto de vista que a gente olha para a motivação. Ela bem aplicada, ela é muito mais uma ignição para você também entender que você pode conquistar do que uma competição. Fica salvo. Obrigada a vocês, uma boa tarde para todos. E encerramos aqui essa série de lives de Ayurveda e teoria do florescimento humano.